Muito boa tarde, Brasil. O programa vai se dedicar hoje a falar do Enem. Próximo domingo começa, né, o bate para valer mesmo, as provas estão chegando. Eu conheço alguns meninos e meninas que estão para fazer essas provas, estão, como diz o outro, né, em ponto de tremor. Mas chega e que bom que tenham se preparado para isso. Tomara que tenham, né? E a gente é que vai tentar ajudar um pouquinho, se possível. Estou recebendo aqui 2 professores que dedicam suas vidas a dar aulas principalmente para esse grupo de alunos, e aí chega a importância disso tudo. O primeiro deles é formado em História, Ciência Política e Pedagogia, professor de cursinhos preparatórios em Brasília, coordenador pedagógico do Colégio Projeção, lá na nossa Taguatinga. Isso. Seja bem-vindo, meu caro Tiago Diana. Uma boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito feliz em poder contribuir, né, com algumas dicas para esses estudantes. Projeção, um grande colégio. Sim. Ali hoje, né? Ali na parte norte de Taguatinga. Isso. Eu conheci o Projeção no comecinho do começo. É. Né? Começou Lá no início. As duras penas. Foi. Mas cresceu muitíssimo também. Mais um convidado formado pela UNB, conta com uma vasta experiência em cursinhos preparatórios para Enem, vestibulares e concursos. É professor de linguagem e redação do Colégio Projeção em Brasília. Já acertou temas de redação do Enem, olha, coisa boa. Tomara que acerte mais uma e que seja aqui com a gente, né? Já acertou várias vezes e é referência em dicas de língua portuguesa em seu perfil no Instagram. Estou recebendo aqui o Igor Diniz. Obrigado por ter vindo, Igor. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite e estar aqui a ajudar todos os alunos, né, que farão a prova do Enem neste ano. Essa meninada que se prepara para o Enem faz um curso de quanto tempo? Mais ou menos, em média. O curso tradicional nos cursinhos, né, nós temos 2 grupos, né? Nós temos o curso anual e o curso semestral. O curso anual ele inicia ali em meados de março e vai até a véspera da prova. E o semestral, que é mais intensivão, né? Ele é iniciado ali em meados de julho para finalizar agora na prova. São diversas matérias, né? Claras, indicadas pelas últimas provas. E durante o ano ou semestre, nós trabalhamos todos os conteúdos pertinentes à prova do Enem. Rapaz, não é fácil. Agora, são 2 provas, né? Sim. Começa no domingo agora, dia 4, e depois no próximo, dia 11. Isso. Desde o ano passado, né, nós tivemos uma mudança na configuração da prova. E aí ela passou a ser dividida em 2 finais de semana. Ela era que antes era num domingo só, né? Ela era feita em um final de semana só, né? Um sábado e um domingo na sequência. E aí você tem a mudança de dois domingos alternados. E aí a outra mudança que nós temos desde o ano passado e que vai ser assim esse ano é que a primeira prova compete a parte de linguagem e ciências humanas. O segundo momento de aplicação você vai ter ali a parte de ciências da natureza e matemática. Então, hoje, para os mais de 5 milhões de estudantes que vão fazer a prova do Enem... Rapaz, chegou a 5 milhões de inscritos. Eu achei interessante, desculpa te cortar, não? Mas as inscrições primeiras de gente que pretendia fazer a prova do Enem chegou a 7 milhões e meio. A confirmação ficou em 5 milhões e meio. Houve uma desistência de 2 milhões de almas. Há 3 anos, quando você tinha também a questão da conclusão do ensino médio pelo Enem, nós tivemos um número recorde de 9 milhões de inscritos. Porque agora, né, o Tiago apontou isso, porque agora nós temos uma prova separada para a certificação do ensino médio, que é o Enseja, né, que é aplicado em uma outra data, uma outra prova, destinada somente à conclusão do ensino médio. Então, por isso é que dá uma queda de... Isso. E não só por isso, até pelo aumento da competitividade da prova. Claro. O que muitos professores têm falado é que o perfil da prova, com o passar dos anos, tem mudado e tem se tornado uma prova com um cunho cada vez mais conteudista. Então, uma prova que exige cada vez mais do estudante, que exige cada vez mais do candidato.
no início, né, nos primórdios do Enem, você não tinha essa configuração tão conteudista. Então, mas é o aprendizado em si é aquele básico que vem lá de trás, ou o mundo atual é que tá chamando a atenção? Porque eu tenho visto em muitas provas, não só do Enem, né, vestibulares, por exemplo, né, coisas muito factuais, coisas do agora, do hoje, do ontem. Mal acabou de acontecer, é impressionante isso aí. A prova de linguagens do Enem é uma prova que hoje conta com muitas atualidades em textos, né? Então, por exemplo, até o INEP anda brincando aí com temas, né, possíveis de redação em seu perfil no Instagram, e eles vêm falando sobre fake news, né? E nós temos diversos temas. Um dos principais temas que sempre cai na prova do Enem como texto, para tanto a interpretação como também conteúdo, né, gramatical, é a questão da tecnologia, a gente está cobrando a questão do meio ambiente, né, os aspectos da saúde pública. Então, essa questão dos gêneros textuais envolvidos com atualidades está muito presente na prova do Enem, que passou também a ter uma vertente diferente, principalmente na prova de linguagens. Era uma prova muito interpretativa e hoje é uma prova mais, né, conteudista. Isso. E eu não sei se o Igor concorda, mas até por ser uma prova de larga escala, Igor, e por ser uma prova com essa dimensão assim quase continental, o que ela tenta fazer também é medir, né, a qualidade do ensino. Exato. E para fazer essa medição, você vai ter dentro dessa prova contextos variados. E aí você tem questões que vão para um âmbito dos aspectos econômicos, sociais, do mundo, do país que a gente vive. Então, ele quer saber se esse jovem que está saindo do ensino médio, se ele conseguiu, durante a jornada do ensino médio, ele conseguiu ali absorver todas essas, né, todos esses conteúdos e todas essas visões de mundo. Então, é muito importante que o candidato que vai fazer essa prova saiba que é uma prova que vai falar sobre a realidade do Brasil. Essa primeira prova, que agora dia 4, Sim. Né, neste primeiro domingo, estão falando aqui, por exemplo, prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias. Aonde é que entra a atualidade nessa história aí? Bom, atualidades entra tanto na parte da redação, né? Sim. Já que são temas socioculturais, todos os anos, a gente vê que são temas discutidos, né, na nossa sociedade brasileira, né? Não são temas internacionais, são temas que são problemas do Brasil. Do Brasil. Isso. Nós temos, Isso já é um fato. já é um fato, né? Se a gente pegar, por exemplo, alguns temas, 2015 a gente teve a questão da violência feminina, Sim. né, na sociedade Que brasileira. era a bola da vez. Exato. Que estava 2016, 2016 tivemos 2 temas, porque por conta das ocupações nós tivemos 2 provas, né? Uhum. A primeira prova veio com intolerância religiosa, a segunda veio com a Questões questão do raciais. racismo, né? Ano passado a gente veio a questão da inclusão do surdo, e neste ano a gente tem outros temas aí, né? Esse ano que tem estão em tudo para cair evidência. algo ligado às eleições. Não. Da tal da fake news, por exemplo, não tem muito a ver, não? Não, aí é a questão que todos os candidatos, né, estavam esperando. Nós professores até discutimos no início, né, quando o INEP começou a falar sobre a questão da fake news em seu Instagram. Mas ele tá dando muito na cara para ser um tema, né? Já, né? E mas também O cidadão caiu vai chegar com a prova pronta lá, né? Isso. Mas o que acontece é que caiu recentemente, né, agora neste final de ano, em um vestibular de uma universidade privada daqui de Brasília. Sim. Então, eles não iriam Não repetir o iriam tema. repetir um tema. Outro tema que foi muito apontado é a questão da variação linguística, que é um tema que sempre cai na prova de linguagens, né? É a questão do preconceito linguístico, mas o INEP falou muito disso em sua rede social e a gente, né, não... e aí ele já até desmentiu que não é o tema da redação, né? Mas a gente espera outros temas, claro, como a questão da homofobia, que é um assunto muito discutido recentemente, a questão da doação de órgãos, né? São 2 temas muito pertinentes que estão sendo discutidos. Engraçado, né? Vamos ver se acerta de novo, né? Impressionante. As pessoas que vão participar, e evidentemente os professores, ficam navegando no mesmo barco, né, mano? Não dá para cair fora, né? Não dá. Meu Deus, parece a Arca de Noé, mano. Botou todo mundo lá dentro, fechou a porta. E assim, você está falando de uma prova, né, no primeiro domingo, que tem
45 questões de cada uma das áreas, então você chega numa totalidade, no primeiro final de semana, 90 questões e uma redação. E se você aí dividir o tempo de prova pelo número de questões, o que a gente tende a mostrar para o estudante é que ele vai ter, em média de resolução, uns 3 minutos por questão. 3 minutos por questão. Queira ou não, ele só tem 3 minutinhos para solucionar o problema. Para cada questão. E aí você ganha tempo em algumas, perde tempo em outras, mas a verdade é que isso eu aprendi lá atrás, né? No tempo que eu estudava ainda, que você dá uma olhada e já resolve aquelas que você sabe de pronto. Funciona ainda? Bom, há uma questão de tática também, né? Para responder a prova. Eu costumo falar muito para os meus alunos que a questão da prova de linguagem, ela é uma questão, claro, é uma prova muito grande, a prova de linguagem, assim como as outras, porque a cada questão nós temos um texto, no mínimo, né? Às vezes são 2 textos. Que você vai ler esse texto? Hein? Pois é. E o problema do candidato é que ele quer começar a resolver a questão lendo o texto. Só que essa primeira leitura, ela não é uma leitura direcionada. Então, a tática é você primeiro ler o enunciado para depois fazer a leitura do texto. Quando você lê primeiro o enunciado, você já vai direcionado. Pro texto, você começa a direcionar, né, o seu pensamento. Você já começa a matar, inclusive, Você né? começa a direcionar seu pensamento para a resolução dessa questão. Então, assim, são questões extensas. Como o Igor falou, todas elas têm um texto, ou uma imagem, ou um gráfico, e aí a resposta depende da avaliação desse gráfico. Mas você falou em 90 perguntas, 3 minutos para cada uma, e sobra aqui tempo para a redação. E aí o candidato ainda precisa administrar dentro disso o tempo para a redação. Bom, no dia de redação, o Enem adiciona 1 hora a mais, vai ter 1 hora certo? a mais. O qual deve ser dedicado para a redação. Então, é um tempo curto, né? Tendo em vista que... Eles estabelecem um máximo e um mínimo ou não? 20 linhas, 30 linhas, o sei lá. mínimo de linhas do Enem para a redação ser corrigida são 7 linhas, né? 7 linhas. 7 linhas. É um texto argumentativo, né? Sobre um tema social, o qual deve apresentar também, obrigatoriamente, uma proposta de intervenção. Então, a gente, além de ter um texto dissertativo, a gente precisa apresentar, né, a proposta de intervenção também durante o texto. Eu li não sei onde, guardei para mim, eu acho que foi, inclusive, num caderninho que a Folha de São Paulo sabiamente soltou, tem até a data, que foi no domingo 28 de outubro, né? E acho que da eleição, não é isso? Próximo né? à eleição. Soltou esse. E falando exatamente que não se deve criticar, ou se criticar, tem que apresentar uma justificativa. Isso é verdade, verdadeira? É verdade. Neste ano, o Enem veio com algumas novidades na correção da redação, principalmente, né, já anunciaram, o candidato que feriu os direitos humanos, né, ele não é mais eliminado do Enem, né? Nós tínhamos esse critério anteriormente, até o ano passado, esse critério foi retirado neste ano. Então, o candidato, é claro, ele pode ferir o direito humano, não sendo eliminado, entretanto, ele pode ter penalidade de nota por essa ocorrência, né? Então, é uma mudança nova no Enem, já não foi anunciado, inclusive, né, foi anunciado também pelo jornal. E a gente o candidato ele deve tomar cuidado, porque se ele apresenta uma crítica, ele tem que, né, defender esse ponto de vista. E isso é ensinado durante o curso? Durante o ano inteiro a gente trabalha somente o texto dissertativo argumentativo. Isso aí? Sem dúvida. Sim, porque a gente tem a grande preocupação do candidato é com o tema. A estrutura do Enem, se a gente pegar para olhar as últimas redações nota 1000, ela tem uma mesma estrutura. E isso a gente passa para os nossos alunos, né? É uma estrutura única e que deve ter um bom conteúdo. A questão é a seguinte: nós temos a competência 3, que cobra a seleção de conteúdo, a competência 2, que avalia se o conteúdo é sociocultural, a competência 5, que cobra uma intervenção. Então, o candidato ele tem uma grande preocupação com o conteúdo. Talvez seja por isso que ele tenta, né, adivinhar o tema, e nós, professores, também estamos ali na saga de qual é o tema da redação do Enem, né? Ai, né? Chove tema, né? Chove tema. Meu Deus. Uma hora... Rapaz, eu achei interessantíssimo. Se vocês permitirem, eu vou utilizar. Deixa eu ver qual é o vídeo aqui. Eu, às vezes, me perco, né? É o primeiro vídeo. Pega ele aí, coloca. Eu achei interessantíssimo, prestem atenção, tem uma professora que você percebe que ela já está lá há muito mais tempo do que vocês, né? Mas a sabedoria dos alunos, falando de temas amigo. Meu Deus do céu. Coloca aí, por favor. Todo
Todo ano, quando o Enem está batendo a porta, vem a expectativa pelo tema da redação. E os palpites são variados. Acho que vai ser sobre preconceito linguístico. Acredito que tenha a ver com a Constituição, devido ao seu aniversário de 30 anos, né? Algo relacionado a direitos sociais, políticos, alguma coisa assim, eu chuto, né? Nós estamos enfrentando diversos problemas na educação esse ano no Brasil, principalmente em decorrência da verba e outros problemas políticos, mas, no geral, meu palpite para a redação do Enem é educação. E se for este tema, você está preparado? Com certeza. Bom, ele está confiante, mas será que a proximidade com o tema é determinante para fazer uma boa redação do Enem? A professora Penha está aqui, vai contar para a gente. Professora, é determinante? Existe alguma estratégia para quem não tem familiaridade com o tema? Bom, conhecer o tema é fundamental porque isso melhora a capacidade de argumentação, o repertório sociocultural flui mais tranquilamente, mas a estratégia sim para quem não tem esse domínio formal do tema. O aluno pode se valer do senso comum, do que ele ouve na atualidade nos jornais, conversa entre amigos, do que ele aprendeu em história. Então, se ele for capaz de relacionar alguns repertórios, inclusive do dia a dia, do que ele vê, no caso dos alunos que ainda estão no ensino médio, estudando em sociologia, filosofia, e ele for capaz de fazer esses ganchos, ele com certeza vai fazer uma boa redação. Cada redação do Enem vai ter 2 leitores, ou melhor, 2 avaliadores. Eles vão analisar se o texto atende a 5 requisitos, cada um valendo 200 pontos. A nota final é a média das notas atribuídas por eles individualmente. Os avaliadores são exigentes. No ano passado, das mais de 4.700.000 redações corrigidas, só 53 tiraram 1.000, a nota máxima, e quase 310.000 zeraram, por motivos como fuga do tema, cópia do texto motivador e uso de tipo textual não adequado. Deve começar sempre fazendo referência ao assunto ou ao tema, ele não tem tantas linhas para ele divagar, né? Então ele já tem que ir direto. Ele pode começar, por exemplo, fazendo um contexto histórico, ele pode fazer a relação daquele tema com o assunto e logo já problematiza. Se ele conseguir problematizar e trabalhar causas, consequências, relacionar com o repertório, ele vai fazer uma boa redação, fazendo uma sequência lógica, com argumentos coerentes que não se contradigam, vai estar tranquilo. Bateu aí em cima, né? Eu gostei da sabedoria dos meninos também, viu? Os meninos ficam tentando adivinhar o tema, né? E conforme a professora falou, a redação do Enem, ela é uma prova tática, né? Ela precisa ter uma estratégia e, conforme também foi dito, o aluno ele tem que ter uma estratégia na seleção de ideias. É necessário apresentar um repertório sociocultural, é necessário envolver as outras áreas, né, do conhecimento dentro do texto, porque o candidato ele quer tirar o 1.000. E para que isso seja feito, a gente tem que obedecer todas as competências. E o aspecto principal, igualmente eu falei antes do vídeo, é a preocupação com a questão do conteúdo. É envolver, por exemplo, uma obra literária dentro do texto, é trazer uma citação de autoridade que fala sobre o assunto, é ele apresentar alguma obra artística, então. né? É ter um conhecimento interdisciplinar, apresentar uma atualidade, né? É fazer uma associação com uma série, com um filme, apresentar uma relação de causa e consequência. Então, todas essas estratégias, ela leva o candidato a fugir do senso comum. E isso é necessário para que ele não tire uma nota média na prova do Enem. E se você está falando de uma redação que vale de 0 a 1.000 pontos, e se o interesse desse estudante é conseguir, né, o pleito na Universidade Federal e num curso com uma dificuldade grande, se você for pensar, a nota desse menino ele vai ter que ser boa. Ele precisa da redação, atingir uma nota de redação alta, lugar, né? Senão ele não consegue entrar no tão sonhado. Por que tiram o 0? Alguns. Ainda bem que não são tantos. A questão do 0, conforme o vídeo também falou, é porque há critérios, né, que são divulgados no próprio edital e na cartilha também que eles disponibilizam de redação, como fuga ao tema, né? Há também a questão de apresentar desenhos, apresentar termos pejorativos dentro do texto, parte deliberada dentro do texto que não compete ao assunto.
ou, por exemplo, apresentar um texto que não seja argumentativo na estrutura dissertativa. Então, estes critérios, né, agora não tem mais a questão dos direitos humanos, eles acabam levando o candidato ao zero, à eliminação. Número de linhas também é insuficiente. O candidato que entregar a redação com menos de 7 linhas, ele já é um candidato eliminado. Agora, tem condições de fazer uma redação com 7 linhas? Sinceramente. Bom. Com esses temas que você citou, por exemplo, dos exames passados, eu precisaria de, no mínimo, 20 linhas para falar dele. A questão é exatamente os temas, né? E aí muitos candidatos sofrem com essa questão porque tem um acervo de ideias muito grande para discorrer sobre o tema da redação. O grande segredo é planejar o texto, né? Eu falo isso muito aos meus alunos. Tem que planejar o texto, porque por mais que a gente tenha muitas ideias a discorrer sobre o determinado tema, a gente não tem linha suficiente para isso tudo. Então, eu preciso apresentar uma introdução, eu tenho que apresentar o desenvolvimento e eu tenho uma intervenção na conclusão ou dentro do próprio desenvolvimento. Então, são 30 linhas para a gente trabalhar com a temática dentro de uma estrutura dissertativa, né? Então, é necessário planejar. Eu acredito que seja realmente o bicho-papão a redação. Mas o aluno não pode ir lá pensando única e exclusivamente nisso. Né? Por menos que ele tenha conhecimento do tema apresentado, ele vai fazer as 7 linhas dele lá, né? Não vai fazer um enrolation. Dá para fazer enrolation? Olha, primeiramente, o candidato ele já tem ali textos motivadores. Então, ele já tem um conhecimento do tema, mesmo não conhecendo antes de chegar, né, na já prova. Ouviu falar, né? Ele já ouviu falar, são temas atuais, temas que são discutidos no território brasileiro. E, além disso, a proposta de redação do Enem, ela trabalha com textos motivadores. Então, ela já vai guiando o candidato para discorrer sobre o determinado tema. Então, a questão da enrolação, até o candidato que recorre aos textos motivadores, né, não copiando, obviamente, claro, mas pegando ali a base dos textos motivadores, ele tem uma nota plausível na prova do Enem. Não é uma nota, vamos dizer assim, acima de 600, mas a gente tem uma nota média ali na prova, por mais que ele não tenha conhecimento do tema, ele consegue executar a prova só com a ajuda dos textos motivadores. Não vai chegar tão vazio na somatória das 90 perguntas realizadas. Sim, né? E nós não falamos quase nada das 90 perguntas realizadas. E tem as 90 ainda. E aonde é que mora o perigo aí? Na prova de ciências humanas, nós teremos 45 questões. E aí, na parte de história, para ser mais exato, o que tem sido muito recorrente são os temas ligados à história do Brasil. Principalmente a história do Brasil mais contemporânea. Certo. E aí, os temas de república em diante, a partir de 1889, até a parte que você versa ali sobre o governo de Jânio Quadros, o governo de JK, o governo de João Goulart, toda a preparação dentro da história do Brasil para o golpe militar, todos esses temas eles são recorrentes. Um tema que cai nas últimas 4 provas e que é uma aposta de muitos professores, novamente, é a Era Vargas. Nós estamos falando de um presidente que ficou no Brasil durante 15 anos, que teve diferentes formas de governar e que é conhecido por ser um cara que trouxe à tona a questão do populismo no Brasil, dos direitos trabalhistas. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O simples fato do Bolsonaro, por exemplo, ser a bola da vez nesse momento, né, e faz o Brasil repensar no militarismo, isso não vai conduzir também que essas perguntas sejam meia que levadas para o momento que você citou como ditadura, sim, ou seja, nos governos militares? Eu acredito que não vai haver assim, uma grande relação, mas o que ela já mostrava antes e que pode entrar nesses discursos e nesses debates tão recentes, mas que sim, já aconteciam antes, é principalmente na parte de sociologia, as questões relacionadas aos direitos, os direitos sociais, os direitos das pessoas, a parte de você defender que a pessoa tenha, de fato, uma cidadania. Então, a parte sociológica, ela versa muito sobre os direitos do cidadão, as constituições que o Brasil construiu ao longo aí da sua história, as 7 diferentes constituições. Então, ele trata disso ao longo dos anos, assim, ele costuma tratar disso. Só que ele também foge de temas tão polêmicos. A Constituição dos alunos, né, que ela falou, por exemplo,
né? E ela virou uma bola da vez a partir do momento que estava na mão do presidente eleito do Brasil, dizendo que, né, ele fazia um juramento ali de respeitá-la, né? Exatamente. Impressionante isso. Então, Você acabou puxando a questão do nosso novo presidente, e aí muitos estão especulando alguns temas como a questão do desarmamento, a questão sobre o militarismo, né, a questão da cura gay. Foi apontado por vários sites, né, estes temas, mas nenhum tema destes venha a cair na prova, né, porque são temas que envolvem a questão também política. Por exemplo, a corrupção não é um tema que vai cair também na prova do Enem. Então, vários sites já apontaram que não são temas do Enem, são temas excluídos, né, desta aplicação. até porque isso provocaria realmente a ira de alguns, né? Ah, claro. E aí cairia naquele fato de você talvez até poder ferir os direitos humanos. Sim, com Complicado. certeza. E quando bate em cima da Constituição, então, aí ferir esses direitos é terrivelmente. Tanto é que o presidente eleito teve que bater em cima dessa tecla, porque diziam que ele faria até a busca de uma nova Constituição, como se isso fosse uma coisa fácil. Né? Se a gente não precisasse de uma Assembleia Constituinte para realizar. Nós vimos no tempo do Ulisses Guimarães o quanto foi difícil naquele momento. Dante de Oliveira. Quando você fala de história, ele pode chegar ali também naquele momento, né? Pode Já sim. que foi verbo citado no presente. Claro, os temas mais ligados à história mais contemporânea do Brasil são mais recorrentes. Então, ele gosta muito da parte republicana do Brasil. Então, assim, como faltam poucos dias, se eu tivesse que dar uma dica para você, estudante, que está assistindo nosso programa e que quer estudar um pouco mais, dar uma última, uma intensificada nos estudos na parte de história, eu pegaria a parte de república, com o coronelismo, com o mandonismo local e principalmente com as revoltas daquele período. E aí eu estou falando de revolta da vacina, revolta da chibata, o cangaço, eu estou falando da Guerra de Canudos. Ainda dentro de história, se o cara precisar dar uma intensificada, nós temos a Revolução de 30, que aí nós temos a crise da República Velha, que pode se conectar com a crise de 29, se ele tiver que pegar um aspecto internacional, e aí a chegada da Era Vargas. Isso é ensinado hoje? Isso é ensinado. É porque eu saí da escola faz tanto tempo, mas no meu tempo ensinava essas coisas. E isso é ensinado, e isso compete, assim, uma parte importante, para que esse estudante ele conheça o país em que ele vive e ele possa fazer reflexões diárias sobre o que é viver nesse país e o que esse país representa. E essa história tem reminiscências em relação ao presente até hoje. Será que a gente não vê fatos passados se tornando presentes novamente e alguns líderes políticos repetindo práticas antigas? Então, são coisas que o estudante precisa usar a história para tentar entender isso. Aquele verbo que vai dormir mais cedo para acordar mais cedo, isso é verdadeiro. Rapaz, não conseguiram adiar o horário de verão, né? Não conseguiram. Que era uma luta, do próprio pessoal do Enem mesmo pedindo que deixasse para depois do dia 11, lá para o dia 18, que seria o próximo final de semana, e não conseguiram. Bom, o candidato que fará o Enem, ele tem que tomar muito cuidado com a questão do horário, O INEP até divulgou em sua página do Instagram e também no site os horários, porque a gente tem o horário de Brasília e temos os outros horários das outras regiões nas quais não tem o horário de verão. Então, o candidato deve estar atento, os quais não moram em Brasília, que não tem o nosso fuso, atentar com a questão do horário, para não perder a prova, para a gente não ter aquela saga, E o estabelecido é o horário de Brasília. Isso, é o horário de Brasília. Que será 2 horas diferente. Isso. Lá para a região de Rondônia, por exemplo. Isso. E terá fuso horário em outros setores também. Será no horário nosso. No horário mesmo de que seja Brasília. 2 horas para ele antes Isso, lá. o horário que o INEP ele vai seguir, almoçar o Enem. Vai almoçar o Enem. É o horário de Brasília, tá? É o horário base, é o horário oficial da prova do Enem. Bota esse segundo vídeo aí, eu achei interessante. É um cidadãozinho bacaninha, falando bem a linguagem da moçada que vai fazer o Enem. Se bem que não é só moçada, Tem uns vovozinhos como eu que fazem também, Achei interessante isso também. Mas ele dá umas dicas do que você deve levar e do que você não deve levar. Coloca aí. São aceitos o RG, que é a carteira de identidade tradicional, além da CNH, carteira de motorista,
passaporte e carteira de trabalho. Mas eu perdi ou roubaram o meu documento de identidade. Como é que eu faço? Eu não posso fazer o Enem? Calma, calma que ainda pode. Basta fazer o boletim de ocorrência e levá-lo no dia da prova. O Enem só aceita um tipo de caneta, que é este aqui, né? A caneta preta fabricada em material transparente e de escrita grossa. Veja bem, você até que pode levar o celular, mas muito cuidado, se ele tocar, vibrar, emitir qualquer tipo de som, você pode ser eliminado do Enem na hora. Então, assim que você chegar na sala de prova, desliga o celular, o fiscal vai te dar um envelope, você vai colocar o celular lá dentro, lacrar esse envelope e colocar debaixo da carteira, hein? Muito cuidado para não ser eliminado no Enem. Agora os itens não permitidos, né? O Enem não aceita você levar lápis, lapiseira, régua, borracha, apontador para as provas. Esses materiais escolares são proibidos no Enem. Lembrando que o fiscal ele pode revistar tudo que você levar para o Enem, incluindo os alimentos. É mesmo, é? Se ele der uma de desconfiômetro, ele vai poder, opa, me dá essa sacolinha aí. Vai poder verificar, sob pena ainda, né, de eliminação desse candidato, se tiver com alguns itens que são proibidos. Eu fiquei com pena daquele pessoal que é meio que viciado no No já WhatsApp, pensou ficar ali? celular, né? Vai ter que ficar pelo menos o tempo da prova longe, né, da internet. Outra coisa também que não pode levar é a questão da calculadora, né? Sim. No segundo domingo, sem ser no próximo, nós não falamos no dia muito da do prova outro, de né? exatas não pode levar a calculadora. Alguns candidatos ainda tentam, né? E tem dúvida se pode ou não levar. A calculadora não é permitida. Até porque alguns vestibulares, e o vestibular tradicional da UNB, Exato. como ele permite o uso da calculadora, alguns alunos ficam incutidos na ideia de que o Enem também vai permitir. Vai permitir, não e o Enem permite. não pode, de jeito nenhum, hipótese alguma, usar a calculadora. O máximo que o cidadão vai dar 1 mais 1, mais... Entendeu? É isso. Fazer as E na contas atual nas mãos. conjuntura, aí, no vício, você entra na padaria, lá me dá 5 pães, né? A moça pesa e tudo mais, você dá lá, deu 2,55. Né? Você dá R$5 e ela tem que fazer na calculadora, que ela não sabe o quanto ela vai devolver. Impressionante, né? Eu estou citando a moça da padaria, porque é o que a gente vê mais constantemente, todo dia, né? Mas em qualquer lugar que você chegue hoje, a tal da maquininha é impressionante, né? E acaba sendo também tema, né? O cobrado na prova de linguagem e cobrado na prova de humanas. E como essas tecnologias alteram o dia a dia das pessoas. A prova de sociologia, a prova de filosofia, a própria prova de linguagens versa um pouco sobre isso. Os impactos da tecnologia na sociedade que a gente tem hoje, né? E é uma questão que o senhor até tinha colocado sobre a parte de atualidade. Fala para mim um pouquinho da segunda prova, Tá. do dia 11. Eu sei que a grande preocupação, e nem o aluno deve se preocupar com o próximo domingo, ele deve se concentrar agora no dia 4, Sim. né? Mas na sua cabeça, qual é o domingo mais difícil, o primeiro ou o segundo? Os candidatos, de maneira geral, eles costumam ter um pouco mais de receio do segundo domingo, porque o segundo domingo está ali a parte de natureza, que competem aí 45 questões da parte de natureza, com os componentes de física, química e biologia. E aí, a tão temida, entre aspas, por alguns estudantes, a prova de matemática. Porque a matemática é uma área, assim como a redação é temida por muitos, a matemática também. Tem gente que não conta de 1 a 5 sem... Entendeu? É impressionante. E aí você está falando de uma prova que é considerada uma área de conhecimento, e você está falando de uma prova que tem sozinha 45 questões. Então, só a prova de matemática, 45 questões. Com 3 minutos para cada uma também. Com 3 a minutos. média é a mesma. 3 minutos A por média é a questão. mesma de tempo. Caramba. E como a gente já alertou aqui, sem o uso da calculadora. Calculadora, exato. Vai ter que fazer a continha mesmo. Né? Agora, se o candidato, né, uma dica que eu daria, apesar de não ser especialista dessa área, mas o que eu percebo dos professores e conversando muito com alunos que vão fazer a prova e por ter feito a prova muitas vezes, e esse ano vou fazer de novo. Você vai fazer? Vou fazer, porque... Você faz porque você ganha sabedoria para continuar dando curso. Porque, se eu vou ensinar alguma coisa relacionada a como fazer a prova, se eu não estiver me testando nas mesmas condições que o aluno, eu posso cometer excessos. Porque é muito fácil fazer a prova em casa, num ambiente controlado de casa. É outra coisa. Agora, quando você expõe, né,
o seu conhecimento a uma sala com outros 40 e a toda aquela pressão de horário, e a toda aquela pressão de ser um concurso público, Sim. você traz à tona aquela pressão que acaba tendo influência ali nos resultados. E aí, tanto a parte de natureza quanto a parte de matemática vai falar muito de assuntos do cotidiano. Então, ele vai trazer questões que relatam o cotidiano, as ações do Tem a cotidiano. questão que você falou da padaria, né? Da Pode ser um padaria pode problema aparecer. da prova de Por exemplo, matemática. tinha uma questão de... mesmo? Tinha uma São questão, temas, né, na do nosso simplicidade, cotidiano, diria. na simplicidade. Em 2016, nós tínhamos uma questão que falava sobre como fazer para você conseguir tirar de um atoleiro um carro. Existe ainda as pegadinhas, não? Que parece que proibiram isso, né? Eu não enxergo a prova do Enem com, Assim, com aquelas pegadinhas que o cidadão cai. A gente explicava isso antigamente, que cor que é o cavalo branco de Napoleão. Bom, Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí o cidadão branco. Não, a cor é branca, né? Porque é feminina. Então, certo? Existe ainda esse tipo de pegadinha, não? não, a prova do Enem, ela não é uma prova de pegadinhas, né? Principalmente na prova de linguagens, nas questões nas quais os candidatos ainda têm certa dúvida, né? Principalmente em qual é a alternativa correta. Há um mito, né? Que é muito falado e discutido, que é que na prova de linguagem nós temos mais de uma questão de uma alternativa correta e a mais correta. Isso é um mito, isso não existe. A prova de linguagens, assim como as outras provas que trabalham com texto, elas são feitas a partir do processo de erro de leitura do candidato. Então, por exemplo, o autor da questão, ele pega o texto como base para esta questão, tem já a sua alternativa correta, mas aí ele imagina, o candidato vai extrapolar a leitura dele e aí ele elabora a alternativa, o distrator, e aí ele vai trazer uma contradição, ou ele vai trazer uma redução, vai reduzir a leitura. Então, estes erros, né, levam às outras alternativas, as quais não são corretas. Você está falando em alternativa. Então, as aí perguntas básicas serão todas com alternativas. Todas são com alternativas. A única que você vai gastar o dedão e a caneta para valer mesmo é a redação. Isso, somente a prova de redação, né, no primeiro domingo, que é uma prova dissertativa, que você vai recorrer à escrita. É claro também, ressalta-se que na prova de exatas o candidato vai ter que recorrer à caneta para fazer os cálculos, né? Mas para chegar àquela... Quantas opções são? São 5 opções. Uma opção correta. Para bater numa ali, ele não pode ser... Até porque ainda existe aquela velha história. Se jogar no bicho, ele vai ter aquela história de 2 certas, 2 erradas, anula uma certa ou não? Não, o Enem ele não é uma prova que tem, né, fator de correção. Ele não tem isso, ele não elimina outra questão. Então, o candidato que chuta, às vezes até acertando, ele é beneficiado por isso, né? Porque uma errada não anula uma certa. Que maravilha, né? Já começa a deixar o cidadão pelo menos mais tranquilo, né? Porque se você bater naquela que você tem uma certa dúvida e fica, poxa vida, se eu chutar aqui, eu corro o risco de perder lá na frente, é muito complicado. Né? Eu já vi isso acontecer em vestibulares aí, e tirar gente que, se tivesse só respondido o que sabia... Teria passado. Você vai fazer a prova também, não? Não, eu não faço a prova do Enem já tem um tempo, né? Por algumas questões de ensino e também de administrativas, né? Mas a prova do Enem eu já fiz várias vezes, até como aluno, né? Fazia a prova. É uma prova que a gente tem que ter muita tranquilidade, né? E estratégia para a sua resolução. Quem faz a prova do Enem? Que eu me lembro, por exemplo, que teve gente que teve um certificado de 2º grau fazendo prova do Enem, isso no passado, não teve? Não acontecia um negócio desse? Sim. Hoje, para fazer a prova do Enem, o aluno tem que estar... O aluno, ele não precisa, vamos dizer, ele tem que ter uma idade mínima, né, de acordo com o edital, mas ele pode ser um treineiro, né? Ele pode ser treineiro na prova. É muito comum que estudantes da primeira série, da segunda série, que não estão concluindo ainda, já façam a prova até para
treinar. Para pegar o jeito. Para pegar o jeito. Bom, isso é bacana, hein? É um treino, né, que o candidato faz. Isso a gente até indica como professor. A gente conversa com os estudantes para que eles possam fazer. Se um menino cabeça que está lá no primeiro ou segundo ano, né? Ele matar a prova do Enem e passar lá na frente. Ele não chega, então, para ir para a faculdade, para a universidade. Bom, não mais, né, Tiago? Porque isso que eu estava falando. Antes nós tínhamos o seguinte problema. Como a prova do Enem tradicional, ela tinha a questão da certificação do ensino médio, hoje não tem mais, alguns candidatos marcavam a opção de solicitar a certificação. Então, às vezes, ele não estava nem no terceiro ano e fazia a solicitação da certificação. Hoje não tem mais, é uma prova separada para isso, né, para essa função. Então, o candidato, ele faz a prova, ele tem a nota, mas ele não conclui o ensino médio, né? Eu vendo alguns textos da EBC, da TV Brasil, né, achei interessante, por exemplo, uma matéria em que fala que as universidades estrangeiras estão usando a nota do Enem, né, para admitir alunos e tudo mais. Achei isso interessantíssimo. E pouca gente cita isso, né? E desta santa oportunidade que você tem de estudar até fora do Brasil. Coloca essa matéria, eu acho interessante a gente trazê-la para o contexto do nosso bate-papo aqui. Giovana tinha o sonho de estudar fora do país. Depois de cursar Direito por um ano na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, partiu para Lisboa, em Portugal, e não imaginava que seria tão simples usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para entrar nas vagas destinadas a estudantes internacionais. Sempre tive projeto de viajar e estudar fora. Eu descobri, no meio do terceiro ano, que poderia usar a nota do Enem para poder alcançar as notas sem precisar fazer um Enem em português, que eles têm o mesmo tipo de prova lá. De acordo com o Instituto Anísio Teixeira, órgão ligado ao governo federal, responsável por produzir informações que auxiliem na elaboração e aperfeiçoamento de políticas públicas de educação, mais de 1.200 estudantes brasileiros que atualmente estudam em universidades portuguesas foram admitidos usando as notas do Enem. Atualmente, o Brasil tem convênio com 35 instituições de ensino superior em Portugal, mas apenas 3 concentram a maior parte dos estudantes. A Universidade do Porto já tem 316 alunos brasileiros admitidos através do Enem. A Universidade do Algarve possui 308 e a Universidade de Beira Interior conta com 173 matrículas. Este especialista sugere que os interessados pesquisem antes os perfis das universidades e os custos. Em Portugal, uma anuidade universitária custa cerca de 7.000 euros, o equivalente a R$30 mil. Esse processo de construção de uma candidatura, de uma boa candidatura, ele é feito através, primeiramente, de um bom desempenho acadêmico, depois o aluno precisa desenvolver atividades extracurriculares, porque essas atividades extracurriculares vão mostrar exatamente quais são os interesses desse aluno, que tipo de pessoa ele é, e aí isso vai revelar para a universidade o perfil de alunos que ela tem interesse. Interessante, né? Muito interessante. Eu achei até que pouca gente está aproveitando isso aí, né? Num tal de nossos jovens, principalmente, falando em cair fora do Brasil, é a santa oportunidade de estudar lá fora, não é mesmo? Em alguns momentos acaba que não é tão acessível, né? Sim. Porque você vai pagar essa faculdade lá em Portugal em euro, né? Então, assim, acaba que o estudante que está fazendo a prova, ele pensa muito no SISU, Sistema de Seleção Unificada para a entrada nas universidades públicas. O ProUni, ele né? pensa muito no ProUni para conseguir fazer a entrada dele nas faculdades particulares e universidades particulares, né? E a forma de ingresso que muitas instituições estão tendo, né? Usando o Enem como forma de admissão. Então, se você fez o Enem, você não precisa fazer o vestibular aqui da minha instituição, você pode entrar direto, sem... E o Tiago falou sobre a questão de instituições privadas, né? Nós temos também o FIES, né? O financiamento, que também é possibilitado pela prova do Enem. Você tem que tirar uma nota mínima para poder concorrer, né, ao financiamento estudantil. Vamos falar um pouquinho do setor linguagem ali, que eu acho que nós ficamos devendo um pouco. Vamos dar uma Nós prendemos tanto a redação, né? Isso. Mas eu acho importante essa história de ler o texto. Né? Claro. Primeiro ir para as perguntas e depois ler o texto. Eu achei muito interessante essa dica que você deu.
Além desta dica, né, vale ressaltar alguns conteúdos que estão presentes na prova do Enem, como a questão da variação linguística, gêneros textuais, elementos e funções da comunicação. Nós temos também a questão dos textos, né, que trabalham com a atualidade e alguns aspectos gramaticais, como o uso de conjunções, né, que dão sequenciação no texto, o uso de pronomes, e alguns aspectos, né, da questão da morfologia e até mesmo um pouquinho de sintaxe, como colocação pronominal, está caindo no Enem. A sintaxe também entra Está entrando na prova do Enem agora, né? Isso envolve uma questão da variação linguística, né, principalmente nos aspectos socioculturais da variação da língua e também nas questões, né, regionais e históricas. Então, a gente tem um pouquinho de ortografia, de sintaxe, um pouco de morfologia, poucas questões, claro, a prova ela é mais de compreensão de conteúdo e interpretação. Quando você fala regionais, para nós, por exemplo, aqui de Brasília, que misturamos tudo, né? Nós somos a somatória do norte, sul, leste, oeste, né? E se tropeçar um pouquinho, cai no nordeste. Bom, estudos recentes, né, até patentearam para Brasília o uso do véi, né, que a gente utiliza bastante, é claro, em um nível de gênero e também de faixa etária, mas é um uso de Brasília, né, a gíria, né, o véi, um vocativo utilizado. Então a gente tem uma mistura, né, regional. Tempo, viu, mano, não precisou nem do tempo atual, não, né? Envolve uma questão também da faixa etária, né, para essas utilizações. Então, isso é muito cobrado na prova do Enem. Agora, essa meninada, por exemplo, que aprendeu só ficar digitando e economizando palavra, né? Você virou VC e vai aí por diante, também virou TB. Então, na hora da redação, isso não vai complicar a vida do cidadão, não? Bom, a redação do Enem, ela tem em seu comando geral e também no edital a cobrança da variação culta da língua portuguesa. Isto é, o candidato precisa respeitar as regras, né, gramaticais e também fazer uso da norma culta, né? Então, ele não pode trazer esse tipo de termo a não ser, né, sinalizado pelo uso das aspas, porque aí mostra que é um termo que não pertence à norma culta. Então, tem que tomar muito cuidado com esses vacilos, né, na hora da redação. Esse programa está indo ao ar hoje, uma quinta-feira, certo? Então, resta o feriadão do dia 2, né? O sábado, dia 3 e dia 4, quer queira, quer não, ele tem que estar lá. Faz o que nesses 2 dias, na sua cabeça, para a gente começar a encerrar e depois você encerra também. Tá ok. Né? Bom, o candidato, ele deve, nesta reta final, nestes últimos dias que antecedem a prova do Enem, manter a calma, né? E também fazer revisões rápidas. Agora não é hora mais de aprender conteúdo, agora é hora de revisar, ver filmes, séries que abordem o conteúdo, assistir até mesmo videoaulas, né? A videoaulas, porque isso pode ajudar. Ler também, né, alguns temas pertinentes à prova do Enem. Afinal, o candidato tem que chegar tranquilo e preparado para executar essa prova. Então, nessa reta final, é necessário tranquilidade. Isso que a internet traz aos borbotões, né? Eu sabia que eu ia falar de Enem, botei lá no pai do... No tempo do pai dos burros, né? Botei lá uma multidão de coisas, né? Vale a pena a pessoa dar uma conferida em algum assunto que especificamente ele tenha uma certa dificuldade? Assuntos de certa dificuldade que o candidato ainda tem, ele pode fazer uma breve revisão, né? Mas, infelizmente, com este pouco tempo, não dá tempo de aprender o conteúdo, mas é melhor focar nos conteúdos que estão mais seguros e revisar, né, os conteúdos mais pertinentes para a prova. Para a gente arrematar. Vamos lá. Vamos nós. Eu ratifico o que o Igor disse, não é hora de grandes revisões, de grandes aprendizados. A gente está chegando na reta final, então faltam pouquíssimos dias. Eu intensificaria minhas ações, né, em relação à execução de questões. Ele tem que treinar a mente dele, o emocional dele, para conseguir fazer as questões. E as questões, elas têm o mesmo padrão: um texto base, um enunciado e os distratores. E muitas das vezes o candidato esquece de dar atenção ao que o enunciado está pedindo. Ele acaba gostando, entre aspas, mais de um dos itens que estão ali, um dos distratores. Ele enxerga aquele distrator como sendo o mais correto na opinião dele, mas, e muitas das vezes, numa prova como essa, o enunciado
é mais importante do que somente a sua preferência. Então, foco no enunciado, leia bem o enunciado, faça como o Igor falou, comece pelo enunciado, depois vá lá no texto e tenha, né, tranquilidade no dia dessa prova, que tem tudo para dar certo. O Ministério da Educação, quando faz uma prova como essa, só um comentário rápido, ele garante que pelo menos naquele dia, esses 4, 5 milhões de jovens vão ter que ler um monte de informação. Então, essa prova também serve, né, para expandir os conhecimentos dos participantes, né, para dar uma crescida no participante. Ninguém sai pior da prova do Enem, você sai muito melhor, mesmo que o seu resultado naquele momento não tenha sido o melhor resultado. Eu acredito muito nisso, que você cresce fazendo essa prova. É o que você disse, inclusive por isso é que você faz a prova. Não, eu faço sempre. Isso é importante, gente. Olha, a leitura sempre foi o melhor negócio do mundo. Porque se você não interpretar a pergunta, você pode ter um texto enorme à sua frente, você não vai achar a resposta dentro desse texto. É impressionante, né? Você tem que realmente mergulhar, parar e pensar, raciocinar, e se não tiver conhecimento de causa, sem dúvida, ficará na rua da saudade. Tomara que os 5 milhões e meio aí de brasileirinhos e brasileirinhas, e aqueles um pouquinho mais velhos também, cheguem nesta prova final e se deem bem. O Brasil precisa disso. Nós temos que ter aí, principalmente, uma mocidade que seja sábia, para nos ensinar a nós velhos que não conseguimos manipular essas maquininhas mais modernas e tudo mais. Hoje você aprende com uma criança. Tem um neto de 9 anos, vivo aprendendo com ele. Uma neta de 19 para 20, vivo aprendendo com ela. Eu acho que o professor vive aprendendo com os alunos também, sempre. Sempre. E até na prova do Enem. Obrigado por terem disponibilizado esse tempo para nós, né? Espero pelo menos que a gente tenha sido uma gotinha para apagar o incêndio, né? Esse fogo que está queimando a expectativa dos meninos e meninas que vão fazer o Enem. Sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigado. Sucesso. Eu agradeço a Tudo oportunidade. bem. Dê um abraço nos seus alunos lá, que estão nos acompanhando também. Grande abraço para você.